presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu que a Justiça puna parlamentares que tenham incentivado os atos do último dia 8, mas saiu em defesa de 3 deputados eleitos. Lira disse que conversou com Nicolas Ferreira, Clarissa Tércio e André Fernandes e que não viu evidências até o momento contra os 3. Clarissa e André são alvo de inquérito da Procuradoria-Geral da República. Ele afirmou que não tem informações sobre a deputada Silvia Wayampi, que também foi alvo da PGR por ter feito publicações em apoio aos atos. Por outro lado, Lira defendeu que haja punição no caso do deputado Abílio Brunini, que gravou um vídeo no Salão Verde da Câmara sobre os estragos causados pelas invasões. Todos que tiverem responsabilidades vão responder. Inclusive parlamentares que andam difamando e mentindo com vídeos dizendo que praticamente houve inverdades nas agressões que a Câmara dos Deputados sofreu no seu prédio, né? Então, esses deputados serão chamados à responsabilidade porque todos viram, as cenas são terríveis, violentas, gravíssimas. Esse é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é o nosso primeiro destaque desta segunda-feira e a gente vai então a Brasília. José Maria Trindade. Pois é, não é juiz, né? Só indicação. Salve, meu caro Vitor, muito boa noite. Boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is e boa noite aos colegas aqui de bancadas, né? Estamos seguindo firmes, voltando aí de uns dias de descanso. Olha, Vitor, o presidente da Câmara não é exatamente um juiz, mas ele, com a sua autonomia, né, com a sua autoridade de presidente, pode sim direcionar ou indicar um sentido de uma investigação. E é isso que ele tem feito. Levou ao Procurador-Geral da República imagens, documentos, me disseram que o processo foi muito recheado de dados, inclusive com imagens próprias da Câmara dos Deputados, um levantamento de tudo que foi quebrado na Câmara, chegaram as lideranças dos partidos políticos, além, ali evidentemente do Salão Verde, né? E nomes e motivos. É exatamente isso que deve ser investigado e na profundidade ideal. Ele também disse que cada um deve assumir as suas responsabilidades. Tudo bem, é assim que deve ser. Então ele chegou, entregou e pronto. Ir além de pedir ao Ministério Público para investigar e para processar os responsáveis pelo quebra-quebra na Câmara dos Deputados é o limite. Não pode fazer absolutamente mais nada. Veja bem, Vitor, houve sim a quebra de partes importantes ali da Câmara dos Deputados. Reduzir esta situação é jogar contra inverdades. Houve. Estão dizendo, inclusive nas investigações, de que os manifestantes sabiam onde estavam pisando e pareciam conhecer o plano da Câmara. É verdade, aquilo ali é uma área pública, todo mundo entra ali, existe visitação pública coordenada por grupos ali de relações públicas da Câmara dos Deputados. Então não é difícil que eles conheçam realmente a planta da Câmara dos Deputados. Mas é preciso deixar claro de que isso aí não tem nada a ver com política, mas existe uma disputa política forte, usando exatamente o que aconteceu no dia 8. Isso nunca deve acontecer, nunca deve ser acobertado e muito menos reduzido. Foi grave. Foi grave. Agora, o que é grave também é tomar conta destas manifestações grosseiras, que não são as manifestações de patriotas reais, né? E fazer política com isso. E colocar isso na luta política. E jogar nesse bolo nomes de pessoas que têm uma grande folha de prestação de serviços ao país. Estão, sim, usando esses atos nesta disputa política, viu? Tudo aqui é política realmente. Boa noite, Brown. Boa noite, Pavinato, Zé Maria, Mota e toda a nossa audiência. Pois é, como disse aí o Zé, isso já tem sido utilizado, né, nos últimos dias como um instrumento político, de capitalização política. Tem gente que vai ganhar politicamente com isso, tem gente que vai perder, e é um jogo em que está todo mundo nesse cenário interessado de alguma forma. Mas essa manifestação do Lira traz à nossa reflexão uma responsabilidade que até então a gente não estávamos ouvindo falar, que é a responsabilização política. A gente já tem ouvido muitas vezes na imprensa e em todo o noticiário, responsabilização criminal, por óbvio, porque os atos que lá aconteceram de fato são crimes. Nós temos ouvido falar sobre responsabilização civil, a indenização dos danos causados
à coisa pública, aos prédios públicos, às obras que estavam sob a guarda pública. Nós temos ouvido falar sobre a responsabilização administrativa, a exoneração de servidores que contribuíram de alguma forma para que isso acontecesse. E agora essa manifestação do presidente da Câmara, Arthur Lira, traz a reflexão, a responsabilização política, porque estes fatos, se apoiados, se instigados por parlamentares, poderiam levar a uma denúncia e a abertura de um processo no Conselho de Ética e Decoro de cada uma das casas do Poder Legislativo, o que geraria, inclusive, a possibilidade de perda, cassação do mandato. Só que aqui nós temos um entrave de ordem jurídica que pode diminuir a importância dessa responsabilização política. Por quê? Porque nós estamos exatamente na transição de uma legislatura para outra. Está acabando a legislatura dos últimos 4 anos, está para se iniciar a legislatura daqueles que foram eleitos no último pleito eleitoral. E aí a discussão, o detalhe que faz toda a diferença é que qualquer processo de ordem ética sobre eventual ofensa ao decoro parlamentar só pode julgar os atos praticados durante a própria legislatura. O que significa isso? Que esses parlamentares que eventualmente sejam reeleitos para a nova legislatura, ou seja, que vão permanecer por mais 4 anos, tendo praticados esses atos antes do início da próxima legislatura, que se dará nos próximos dias, nas próximas semanas, eles não poderiam ser julgados agora, nesses próximos 4 anos, por atos anteriores. Há uma discussão jurídica muito forte nisso. Há quem defenda a possibilidade, sim, até pela extensão, pela importância, pela gravidade desses fatos que aconteceram no dia 8. Mas, por outra ordem, aí a gente tem um histórico, vários precedentes de decisões que impedem que haja um julgamento de fatos anteriores à legislatura, o que diminui muito a importância da responsabilização política. Então, provavelmente, nós não teremos parlamentares perdendo o mandato por ofensa ao decoro parlamentar por estes atos acontecidos no dia 8. Mas fica uma reflexão. Quais são esses parlamentares? Se eles participaram, de fato, merecem toda a atenção das autoridades que investigam este caso. Boa noite, Brown. Boa noite aos meus colegas de bancada. Seja muito bem-vindo, meu querido Zé Maria. Espero que as férias tenham sido muito boas, que você tenha voltado descansado. E boa noite, boa tarde à nossa querida audiência. Um tópico interessantíssimo. Zé Maria e o Kobayashi já fizeram reflexões importantes. Eu só queria adicionar aqui que uma das características do chamado Estado de Direito, né, que muita gente chama de Estado democrático de direito, eu acho que a palavra certa, a expressão certa é Estado de Direito. Uma das características desse Estado de Direito é que ninguém pode ser punido sem o devido processo legal. Aí os meus colegas juristas podem definir com precisão esse conceito. Eu, como não sou jurista, vou explicar com as minhas palavras mesmo. Para mim, o devido processo legal significa que você não pode ser punido, não vai ser punido, muito menos preso, sem que tenha ampla chance de defesa, sem que você saiba quais são as acusações que fazem contra você, sem que te mostrem evidências dessas acusações, sem que você tenha acesso a advogados e sem que o processo e o julgamento em si sigam uma série de etapas e normas previstas na lei. O Estado de Direito, pelo menos na teoria, não aceita a mistura de justiça com política. Boa noite, Vitor, Nelson, Mota, Zé Maria, boa tarde, boa noite, já passou das 18, para a nossa audiência, inclusive para a nossa audiência linda aqui do chat, que eu adoro acompanhar, né, os valentões e as valentonas aqui do chat, boa noite para você também. De fato, Mota tem toda a razão, o Estado é de direito, né? O que faz um Estado democrático é o direito, e não só a qualidade das leis, mas sim a sua aplicabilidade a todos do povo desse Estado, sem exceção. Portanto, eu posso ter normas lindas que falem de discriminação, que protejam a liberdade, que garantam educação, que garantam saúde,
que deem acesso aos serviços públicos a todos, que garanta a todos a participação no processo de governo de um país, que participem da legislatura, que façam, que revoguem, que revisem leis, mas, por melhor que seja esse arcabouço de normas, que é o nosso direito, se ele não é aplicado de maneira equânime a todo cidadão, a toda cidadã, nós não temos um Estado democrático. Portanto, é muito válida e muito preciosa essa lição. Não existe Estado democrático sem direito. Portanto, só pode haver democracia num Estado de direito. E, infelizmente, desde 2017, nós vimos ser inaugurada no Brasil aquilo que eu chamo de nova matriz jurídica brasileira, que é a transposição do desastre da nova matriz econômica feita pela então presidente Dilma Rousseff, que arrebentou este país. A nova matriz jurídica brasileira, quando ela começa com o fator da celebrização do juiz, com prisões em nome de um bem maior, dilações de prisões temporárias por tempo imprevisível, fazendo com que prisões se tornem formas de tortura elucidativa. A pessoa só tem a prisão relaxada quando ela faz uma delação. Um juiz sendo aplaudido, sendo louvado como super-herói. Ora, juízes e membros do Ministério Público têm de ser discretos. É uma escolha que se faz. Quando você tem a benesse de ser um juiz, faça chuva ou faça sol, o seu bom salário estará na sua conta. Você tem 60 dias de férias, você tem auxílio para morar, você tem auxílio para pagar a escola de cada um dos seus filhos, você tem um gabinete, você tem assessores. Mas a escolha da magistratura impõe o dever ético, impõe o dever funcional da discrição. Um juiz e um membro do Ministério Público devem ser discretos, a ponto de não quererem receber louros por eventuais prisões que tragam alguma movimentação popular, que tragam algum clamor popular. Esse processo começa lá com a Lava Jato e ele culminou onde nós estamos vendo nesse momento. Porque tudo começa pequeno e vai tomando proporções maiores. Então nós já temos aí um espectro, posso que dizer, de inconsciente coletivo dos magistrados brasileiros. Esse problema da politização do judiciário, que reforça e faz crescer cada vez mais o tão famigerado ativismo judiciário, é um fator que impede uma previsão racional jurídica como a que o Nelson nos ofereceu. Ora, parece óbvio que alguém que ainda não é um deputado possa responder por quebra de decoro parlamentar. E também é muito estranho o presidente da Câmara dos Deputados falar em isenção. Ele está isentando 3. Eu acho que esse verbo está totalmente deslocado nessa frase. Todos que têm a ver com isso devem ser investigados. Investigação não é sinônimo de condenação, muito embora possa haver alguma coerção, possa haver muito prejuízo na vida das pessoas que são investigadas. Mas, de regra, investigar serve também para provar a inocência. Então, a fala do Lira é fora de contexto, como muitos atos na sua presidência da Câmara dos Deputados, e também tem sido fora de contexto a previsibilidade jurídica brasileira. Então, nós temos que estar atentos. Todos serão investigados, todos devem ser investigados, até para que possam provar a sua inocência, até para que, caso sejam denunciados injustamente, possam fazer a sua defesa da melhor maneira possível.